O que é o raio-x da personalidade e qual a transformação que ele gera na sua vida? Bom, diferente do que muitas pessoas pensam, que estudar a personalidade e entender o seu real funcionamento é apenas pegar um teste raso da internet e ali já vai descrever quais são as suas características da personalidade. O raio-x da personalidade é um mapeamento completo e profundo, onde ele vai mapear tanto as características da sua personalidade, os padrões emocionais que você vem repetindo ao longo da sua vida, os níveis e estilo de procrastinação, e também ele vai mapear quais são as faltas emocionais que você carrega sem ter consciência disso. Pois é, muitas pessoas elas querem se conhecer, elas leem livros, elas fazem cursos, elas pegam aqueles testes rasos de internet e fazem aqueles testes e acreditam que elas são daquele jeito. Elas se colocam dentro de uma caixa no mesmo padrão. Por que eu sempre falo testes rasos de internet? Porque o teste, ele coloca todas as pessoas na mesma caixa. Só que cada um de nós temos uma história de vida diferente, passamos por experiências diferentes, nós tivemos interpretações diferentes das nossas experiências de vida. Muitas pessoas, muitas mulheres, né, que eu atendo, a maioria são mulheres, elas têm a ferida da rejeição, outras têm a ferida do abandono, outras a ferida da injustiça, outras a ferida da humilhação. Então, dentro do mapeamento, que é o raio-x da personalidade, eu consigo mapear quais são os seus 5 grandes traços de personalidade, com base na teoria do Big Five, que é aceita cientificamente. Existem vários estudos da personalidade, mas o único que é validado cientificamente é a teoria do Big Five. Então, para o Big Five, existem 5 grandes traços de personalidade, e desses 5 grandes traços existem várias facetas, ou seja, muitas vezes nós temos características, né, algumas características de vários dos traços de personalidades, mas tem facetas que é comum àquele traço de personalidade. E o raio-x da personalidade, ele é embasado totalmente na neurociência afetiva e comportamental. Por que ele tem um diferencial? Eu utilizo recursos de expressão para além de fazer esse mapeamento daquilo que para você está a nível consciente. Existem várias características nossas, né? Vários conteúdos, como os costumamos chamar na psicanálise, de que nós carregamos e que não temos consciência disso. Então, existem muitas mulheres que querem crescer profissionalmente, que querem ter um relacionamento melhor, mulheres que já estudaram muito, que têm diversas formações, mas que elas muitas vezes não conhecem bem a respeito de si mesmas. Elas acham que está faltando mais um curso, que está faltando habilidades, que está faltando ali uma formação. Mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o que falta é reconhecimento, o que falta é organização interna, e o que falta, na grande maioria das vezes, é clareza, direção e ação que seja coerente com os seus traços de personalidade, com as suas características, para além das adaptações emocionais. Porque muitas vezes você considera que é seu jeito de ser, você acha que você é daquele jeito, você acha que é a sua personalidade, só que muitas vezes são apenas adaptações emocionais que algum dia, diante de alguma situação dolorosa, o seu inconsciente, a sua estrutura psicológica, ela encontrou uma forma de você lidar com aquela situação. Seja um abandono, uma rejeição, uma humilhação, muitas vezes seja a interpretação de que foi uma humilhação, ou uma rejeição, ou abandono. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, trabalha muito com interpretações da realidade. Nem sempre aquilo que a gente interpretou foi de fato a realidade, mas baseado naquilo que a gente interpretou, gera sofrimento, gera dor, e muitas mulheres carregam essa dor por anos e anos achando que aquilo de fato foi real.
mas a partir da interpretação gerou sofrimento, gerou uma adaptação emocional e que hoje te impede de crescer profissionalmente, de crescer pessoalmente, de reconhecer os seus potenciais e poder utilizar esses potenciais para que você possa viver uma vida próspera, uma vida abundante. Então, o raio-x da personalidade, ele vai funcionar desta forma. Imagina essa boneca aqui, né? Ela, quando você olha, ela tá perfeitinha, tá tudo bem com ela, né? Tá tudo normal. Só que quando você abre, né, vai ter outro conjuntinho de boneca aqui dentro. Ou seja, você se olha no espelho e você acha que você é assim mesmo. Você acha que a sua vida é desse jeito, que está faltando algo, que você precisa estudar mais, que você não é capaz, você tem aquele sentimento, muitas vezes, de não estar preparado o suficiente, de não estar pronto o suficiente. E você acha que a sua vida é assim mesmo, que você se conhece de forma profunda. Mas eu posso te afirmar que muitas vezes isso é um engano. Então, isso aqui, muitas vezes, é apenas uma adaptação emocional. Quando você vai tirando camadas de bloqueios emocionais, quando você vai identificando os padrões emocionais que estavam te movendo, né? Que estão te levando, muitas vezes, a permanecer estagnada, a permanecer num relacionamento, muitas vezes, que é abusivo, que é tóxico, ou um trabalho que, muitas vezes, só te traz desgosto e insatisfação. Quando você faz o mapeamento da personalidade, ele vai ajudando a tirar as camadas, ajudando você a entender quais são as adaptações emocionais que você vem utilizando, quais são os padrões que você vem vivenciando e que você acredita que você é assim. Você acredita que é o seu jeito, eu sou assim mesmo, a minha vida é assim, tá tudo bem, só que internamente você está desorganizada, insegura, ansiosa, tensa, exausta. Você muitas vezes se olha e nem se reconhece. Ou muitas vezes você olha para a sua vida e não vê sentido, não vê propósito, porque você está vivendo mediante adaptações emocionais, ou seja, você está vivendo no modo sobrevivência e não vivendo de acordo com quem você é na sua essência. Então a gente vai mapeando, né? Várias camadas da sua vida, a gente vai identificando quem é você e o que são adaptações. Como você está utilizando, quais os mecanismos você utiliza de sobrevivência, mas que muitas vezes você não se reconhece, você não se identifica, muitas vezes você não tem clareza do que você realmente deseja, ou você pensa que deseja algo porque incutiram na sua mente de que aquilo era melhor para você. Era melhor você casar e ter filhos, e muitas vezes você queria estudar mais. Ou era melhor você fazer uma faculdade, e os seus planos naquele momento era ter uma família. Então, muitas vezes você vem vivendo padrões emocionais que muitas vezes você não sabe que tem, e que vem ditando o que é melhor para você, e não você mesma ditando o que é melhor para você. Então, conforme a gente vai mapeando, a gente vai identificando várias camadas. E muitas vezes essas camadas, elas estão envolvendo, estão impedindo de você se reconhecer na sua verdadeira identidade e na sua verdadeira essência. A nossa mente, ela vai acreditando naquilo que vão falando para nós. Então, quando você era uma criança, muitas vezes, as pessoas falavam palavras a seu respeito. Se você recebeu mais palavras positivas a respeito de si mesma, você foi crescendo, tá tendo aquela visão positiva, aquela representação positiva a seu respeito. Mas se você foi crescendo ouvindo palavras dolorosas, frases, por exemplo, você não vai dar em nada, você não sabe nada, você não aprende, você é burra, olha o que você faz tudo errado, olha como você tá feia vestida desse jeito, olha esse cabelo. E às vezes você vai crescendo, ouvindo isso, e você vai achando que isso é a sua identidade, e não que é, muitas vezes, um comportamento seu ou uma dificuldade sua. Conforme você vai crescendo, e o meio em que você vive vai validando essas palavras, você vai crescendo com uma autoestima baixa, com uma sensação distorcida de si mesma, e vai formando várias camadas,
várias adaptações emocionais, vários bloqueios emocionais, e a sua essência ela vai ficando apagada. Você vai se perdendo de si, você vai se desconectando da sua verdadeira essência, da sua verdadeira identidade, você vai deixando de reconhecer suas habilidades, né? Se você era uma pessoa comunicativa, essa comunicação vai ficando abafada. Se você era uma pessoa muito amável, que gostava de abraçar, só que de tanto ouvir, chega para lá, ai, vai para lá, você me irrita. Você vai se afastando, você vai se fechando e cada vez mais sua essência vai se minando, sua energia vai minando, sua essência vai ficando escondidinha e você acha que é normal. Você acha que a sua vida é assim mesmo, que está tudo bem ser assim, mas você cresce cada vez mais insatisfeita, você não vê propósito na sua vida. E o objetivo do raio-x da personalidade é mapear essas camadas invisíveis que estão te impedindo de avançar, porque você tem potenciais, você tem muitos conhecimentos, mas te falta clareza, falta segurança emocional, falta direção. A partir desse mapeamento profundo, você vai ter mais clareza desses bloqueios emocionais, dessas adaptações emocionais, de quais faltas emocionais você estava tentando preencher através do excesso de trabalho, através do excesso de cuidar do outro, através do excesso, muitas vezes, de estudar demais e não conseguir colocar em prática. O raio-x da personalidade é um mapeamento que vai te levar para o crescimento pessoal e profissional a partir de quem você é de verdade, de quem você é na essência. Vai te ajudar a tirar essas camadas que te impedem de se enxergar como você é de verdade. E não nessa versão de sobrevivência que você vai vivendo muitos e muitos anos. Então, se você é uma mulher que já estudou muito, que você sabe que você é capaz, que você quer crescer profissionalmente, viver uma vida com propósito, o raio-x da personalidade é a solução para você. Porque ele é direto, ele faz um mapeamento profundo, ele te traz clareza e um plano de ação que seja coerente com quem você é, de acordo com as suas características da personalidade de fato, e não baseado nas adaptações emocionais que você acredita ser desse jeito, que você acredita ser a sua personalidade. Então, esse mapeamento completo, ele traz clareza, ele traz direção, ele te leva a viver o seu propósito de vida de forma coerente, com os seus valores, com os seus potenciais, com aquilo que você acredita, né, com aquilo que você tem de visão de mundo e não com aquilo que falaram para você ou de acordo com aquilo que ditaram que seria melhor para você. Então, o raio-x da personalidade é o caminho mais direto, mais rápido, mais assertivo para você viver a vida que você tanto sonha e que tanto deseja, porque ele vai te ajudar a ter coerência, vai te ajudar a crescer de forma assertiva, a seguir o caminho que faz sentido para você, que respeita os seus valores, que respeita as suas características da personalidade e que também vai te ajudar a identificar quais são as habilidades que você precisa fortalecer para ser uma mulher próspera, uma mulher que vive com propósito, uma mulher que realmente vive uma vida plena e abundante e satisfatória. Entre em contato comigo pelo direct, vamos marcar o seu mapeamento da personalidade, que vai avaliar para além da personalidade, que leve em consideração a sua história de vida, que leve em consideração quem é você na essência. Não te coloca numa caixinha como os testes rasos de internet, mas que vai olhar para a sua história, para o seu contexto de vida e te levar ao crescimento e à prosperidade.